Na cidade de Campinas, existe uma casa onde o tempo parece ter congelado. Nela vive a família Rocha, e eles têm uma regra sagrada, passada de geração em geração. Não é sobre chegar tarde, não é sobre deixar a toalha molhada em cima da cama. É sobre algo muito mais fundamental, algo que fica no coração da casa: o forno. A regra é simples e absoluta. Nunca, sob nenhuma circunstância, ligue o forno. O patriarca, seu Alcides, um homem cujos olhos carregavam o peso de segredos indecifráveis, sempre dizia com uma gravidade que silenciava qualquer questionamento: o fogo não queima comida, queima memória. E todos na casa entendiam, sem precisar de mais explicações, que certas memórias eram perigosas demais para serem tocadas. A origem dessa regra sombria remonta a uma noite de Natal em 1989. A família estava reunida, a casa cheia de risadas e o cheiro de ceia no ar. Mas faltava alguém. Clara, a filha mais nova, a luz da casa, não estava em lugar nenhum. A busca começou como uma preocupação, mas logo se transformou em pânico. Ninguém a viu sair. Ninguém ouviu nada. A casa era uma fortaleza e Clara havia simplesmente desaparecido. Foi então que notaram: o forno, que deveria estar desligado, irradiava um calor fraco, como o rescaldo de uma fogueira extinta. A porta estava ligeiramente entreaberta. Tremendo, a mãe de Clara, Dona Elvira, abriu-a completamente. O cheiro que saiu de lá não era de comida, mas de algo antigo, de algo queimado até a alma. E lá dentro, no centro da grade de metal, repousava um prato de cerâmica, o favorito de Clara, estilhaçado. Sobre os cacos, formando um padrão sinistro, cinzas desenhavam seu nome: Clara. Desde aquela noite, o forno se tornou um túmulo silencioso. Nunca mais foi usado para assar um pão, para aquecer um bolo de aniversário ou para preparar qualquer refeição. Tornou-se um altar macabro, um lembrete constante da ausência que devorou a alegria da família. Seu Alcides repetia, sempre que um olhar curioso se demorava sobre o eletrodoméstico proibido: se você ligar o forno, você vai queimar o que ainda resta lá dentro. E o que restava não era comida. Era a esperança, por mais frágil que fosse, de que Clara pudesse de alguma forma voltar. Os anos passaram. A dor se assentou, transformando-se numa rotina de luto silencioso. Em 2003, o neto mais novo, Tiago, com seus 12 anos de idade, sem conhecer a profundidade da tragédia, cometeu o erro impensável. Brincando na cozinha, ele acidentalmente girou o botão do forno. A luz piloto acendeu. Um pequeno olho laranja que se abriu na escuridão. Foram apenas alguns segundos antes que sua mãe o desligasse, com um grito abafado. Mas foi o suficiente. Naquela mesma noite, a casa foi rasgada por um grito de pavor. Tiago acordou em sobressalto, os olhos arregalados de terror, apontando para a cozinha e gritando uma única frase que gelou o sangue de todos: ela está cozinhando! Ela está cozinhando lá dentro! Ninguém dormiu mais naquela noite. E na manhã seguinte, notaram algo novo. O grande relógio de pêndulo na sala de estar, que há décadas marcava o ritmo da casa, havia parado. Seus ponteiros estavam cravados em 3:17, a hora exata em que, segundo as últimas lembranças da família, Clara foi vista pela última vez naquela fatídica noite de Natal. Eles nunca mais tentaram consertar o relógio. O medo do que poderia acontecer era maior do que a necessidade de ver o tempo andar. Porque, como seu Alcides murmurou, com a voz fraca de quem entende as regras de um jogo sobrenatural, se o relógio voltar a andar, o tempo volta. E o que vai voltar não será a nossa Clara. O tempo, para os Rocha, tornou-se um inimigo. Manter o relógio parado era manter o portal fechado. Décadas depois, em 2022, um jornalista investigativo, fascinado pelas lendas urbanas de Campinas, conseguiu acesso à velha casa da família Rocha, agora habitada apenas por memórias e poeira. Movido pela curiosidade, ele quebrou a única regra da casa. Ele abriu o forno. E lá dentro, enfiado em uma fresta na parede de metal, ele encontrou um pequeno diário, coberto por uma fina camada de fuligem. As páginas, amareladas e frágeis, continham a caligrafia trêmula de seu Alcides, datada de 1990, um ano após o desaparecimento.
A confissão era arrepiante. Eu não enterrei minha filha. Eu a queimei. Achei que o fogo a levaria para sempre, que purificaria nossa dor. Mas o fogo não a levou, apenas aguardou. O diário terminava não com uma despedida, mas com uma obsessão. A mesma frase, repetida à exaustão, preenchendo página após página, 317 vezes. Não ligue o forno. Hoje a casa dos Rocha ainda está de pé, um monumento silencioso no meio da cidade. O forno permanece fechado, lacrado não por cadeados, mas pelo medo. O relógio na sala continua parado, marcando eternamente 3:17. Mas a história não terminou. Os vizinhos, aqueles que ousam passar pela rua durante a madrugada, juram que algo estranho acontece. Eles dizem que, pontualmente às 3:17 da manhã, uma onda de calor emana da casa. E se você chegar perto o suficiente, pode sentir o cheiro de algo queimando. Eles dizem que naquela hora o forno começa a esquentar sozinho. Porque quando você queima uma memória, você não a apaga. Você apenas a transforma em calor, em fumaça, em um relógio que se recusa a andar. Agora pare e pense. Na sua casa, existe um forno que nunca é usado? Um relógio antigo que parou em uma hora específica? Se a resposta for sim, talvez você devesse se perguntar o que foi que você queimou e o que ainda está cozinhando lá dentro. Não ligue o forno.